Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Teorema da Superposição. Então, o que é esse teorema? Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like. Eu sei que se você não deixar o like agora, você vai acabar esquecendo. Então, deixe seu like ali e vamos para o vídeo. Então, vamos lá. O Teorema da Superposição é um método usado para simplificar a análise de circuitos elétricos. Ele permite que você analise o efeito de cada fonte, vamos separar aqui, cada fonte de energia, independentemente, em um circuito, uma de cada vez. Então, o que o teorema diz? A gente vai analisar o circuito, vamos supor, tenha duas fontes. A gente vai fazer duas análises. Primeiro com uma fonte e depois com a segunda fonte, tá? Então, tem duas análises. A gente vai fazer se tiver duas fontes. Se tiver três fontes, é três análises. Para cada fonte que a gente tiver, a gente vai ter uma análise. Mas vamos ver aqui um passo a passo o que é essas análises. Então, etapas para a aplicação do princípio da superposição. Então, três etapas aqui. A primeira etapa, o que a gente vai fazer? A número 1 aqui. Desative todas as fontes independentes, exceto uma delas. Então, você vai desativar todas as fontes, menos a que você vai calcular. Tá? Você vai fazer assim. Primeiro, você vai desativar todas e deixar uma. Então, calculou com essa que sobrou. Depois, você vai desativar todas e vai deixar só uma. Vai fazendo isso até fazer com todas as fontes, tá? Exceto uma delas. Encontre a saída, tensão ou corrente, em razão dessa fonte ativa. Então, a gente vai desativar todas e deixar só uma, tá? Então, não vai desativar todas, na verdade, vai desativar todas menos uma. Aí, o segundo passo. Repita a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes. Então, você vai repetir a etapa para todas as fontes. E o terceiro, encontre a contribuição total somando algebricamente todas as contribuições em razão das fontes independentes. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Acho que não ficou tão claro aqui, só lendo aqui, mas aqui no circuito vai dar para a gente entender bem. Então, aqui eu tenho o primeiro circuito. Tá? Tem um circuito aqui. Esse circuito ele é composto por uma fonte de 6 volts, uma fonte de tensão, né, e uma fonte de corrente de 3 amperes. Um resistor aqui de 4 ohms e um resistor de 8 ohms. O que a gente vai fazer para analisar esse circuito aqui pelo teorema da superposição? A gente vai encontrar a tensão aqui, V, sobre o resistor de 4 ohms. Então, o primeiro passo, a gente vai escolher uma fonte para a gente calcular. No caso aqui, o exercício escolheu aqui essa fonte aqui. Então, vamos lá. A gente vai analisar pela fonte aqui de 6 volts, que é a opção A. Então, como que vai ficar o nosso circuito olhando pela fonte de 6 volts? O que eu preciso fazer, né? Eu preciso zerar as outras fontes, tá? Anular as fontes. Como que a gente anula uma fonte de corrente? A gente vai simplesmente abrir o circuito. Então, abrindo o circuito aqui, não vai ter corrente aqui vai ficar com o fio rompido, tá? Não vai circular corrente. Que nada mais é do que esse circuito aqui na figura A aqui do lado esquerdo, que é a fonte de 6 volts igual está aqui, resistor de 8 ohms e um resistor de 4 ohms, que é o V que a gente quer calcular. Então a gente vai calcular V1, que é em relação à primeira fonte. E depois, o que a gente vai fazer? Depois disso, a gente vai calcular aqui, vou mostrar depois para vocês, né? Calculamos aqui, só com a fonte de tensão. Depois a gente vai vir aqui e vai calcular para a fonte de corrente. A gente calcula aqui para a fonte de corrente. Como que a gente vai fazer? Eu vou zerar a fonte de tensão. Eu quero deixar só a fonte de corrente. Como que eu zero a fonte de tensão? Eu vou fazer um curto-circuito aqui, curto-circuitar a minha fonte. Então, a fonte ela vai ser eliminada do circuito. A hora que ela for eliminada, ela vai ficar aqui, na figura B. Desse jeito. A fonte de corrente aqui. E aqui onde era a minha fonte de tensão, não vai ter nada. Vai ser um curto-circuito, tá? Então, você vai ter que calcular o circuito aqui para todas as fontes, uma por vez. Você elimina todas menos a que você quer calcular e vai calculando. Depois, você vai pegar todos os resultados e vai somar. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui, então. Vamos calcular, a gente vai encontrar o V aqui, que é a tensão aqui no resistor de 4 ohms. Como que a gente vai fazer isso, então? Primeiramente, vou começar calculando essa tensão aqui na figura A. Como que a gente vai fazer? Eu vou calcular, então, a corrente do circuito. Então, I1 vai ser igual
a tensão da fonte, né? Lei de Ohm, que V é igual a R vezes I. Isolando aqui o I, a gente vai fazer aqui, ó, passo o R para o outro lado, vai ficar a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão ela é de 6 volts, vai ficar 6 dividido pela minha resistência. Resistência vai ser 8 mais 4. Então, aqui, 8 mais 4. Isso daqui vai ser igual a 6 dividido por 12. 6 dividido por 12, que vai ser igual a 0,5 amperes. Essa é a corrente que circula pelo circuito, tá? Então, aqui eu tenho uma corrente que desce aqui. Eu posso calcular a minha tensão aqui, mas como eu quero juntar com dois circuitos, né, eu posso calcular a tensão. Vou até calcular aqui. Olha lá, V1 vai ser igual, aqui o V1 vai ser igual a corrente vezes a resistência. Então, 0,5 amperes vezes a minha resistência de 4 ohms. Isso aqui é igual a 2 volts. 0,5 vezes 4 dá 2 volts. Beleza. Mas eu posso simplesmente deixar minha corrente. Eu acho que fica até mais fácil vocês fazerem a conta pela corrente. Então, aqui eu tenho uma corrente que desce de 0,5 amperes. Isso pela fonte de tensão, que é a minha figura A. Beleza. Calculei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular utilizando a minha fonte de corrente, que é a minha segunda fonte. Então, vamos lá. Aqui tem a V2, que é em relação à fonte 2. Aqui, I3 e I2. A gente calculou o I1. Aqui a gente vai ter o I2 e a gente vai ter o nosso I3. Então, o que a gente quer saber? O I2 não importa para a gente. A gente não vai calcular aqui sobre o resistor de 8. A gente vai calcular sobre o resistor aqui de 4 ohms. Então, a gente quer saber o valor aqui, ó, de I3. Então, vamos lá. I3 vai ser igual. Como que eu faço para calcular quando eu tenho dois resistores em paralelo e uma fonte de corrente? Eu vou fazer o divisor de corrente, que nada mais é do que a fonte de corrente, que é 3 amperes, vezes o resistor oposto ao que eu quero. O resistor oposto ao resistor, que é a minha corrente I3, é o resistor de 8 ohms. Então, vezes 8, dividido, tudo isso aqui dividido pela soma das resistências, que é 8 mais 4. Isso daqui vai dar 3 vezes 8, vai dar 24, dividido por 8 mais 4, que dá 12. Isso daqui vai ser igual a 2 amperes. Essa é a corrente que vai passar aqui no meu I3. Então, eu vou colocar aqui 2 amperes. Essa é a corrente que vai passar aqui no meu I3, que seria a tensão 2 aqui em relação à fonte de corrente. Beleza, encontrei os valores que eu quero, certo? Eu já tenho os valores. Agora, o que eu faço? Eu preciso saber a corrente que passa aqui. Eu tenho a corrente I1 e eu tenho a corrente I3. Então, eu vou calcular aqui I total. Vou chamar de I total. Não, vou chamar de IV2. Não, IV2 não pode. Deixa eu ver. Vai ser I total mesmo. Vou colocar I total. I total vai ser igual a corrente I1 mais I3. Então, o I total ele vai ser 0,5, que é o meu I1. Por que eu estou somando? Porque as duas estão no mesmo sentido. Então, eu vou somar elas. 0,5 mais 2 amperes. Então, o meu I total vai ser igual a 2,5 amperes. Então, agora eu tenho a corrente que passa aqui, ó. Essa corrente, agora eu poderia até substituir nesse circuito aqui de cima. A minha corrente que desce aqui, vou pegar outra cor. Aqui, ó, a corrente aqui é 2,5 amperes. Essa é a corrente que vai descer aqui pelo resistor de 4 ohms. Então, como que eu calculo a minha tensão agora? Então, eu quero saber o V. V vai ser igual a corrente, que é 2,5 vezes a resistência, que é 4 ohms. Vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. 0,5 vezes 2 dá 2. Então, vai dar 10. 2,5 vezes 4 é igual a 10 volts. Essa é a tensão nesse resistor. Então, percebam aqui como que eu fiz. Primeiro, eu calculei pela fonte de tensão,
depois eu calculei pela fonte corrente e somei as duas, tá? Se uma fonte de corrente tivesse, vamos supor, a fonte de corrente tivesse no outro sentido, então a corrente ela estaria subindo. Então eu não somaria aqui, eu ia fazer a subtração, né? Porque uma ia estar num sentido e a outra no outro sentido. Então chegamos aqui ao valor de, aqui vale 10 volts. Então vou colocar aqui 10 volts é a tensão sobre o meu resistor. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.